Oi, gente! Como vocês estão? Eu estou bem para mais um vídeo aqui no Inside Shows. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Calejon e tem esse canal que fala sobre cultura pop, cinema, música e série. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma das novidades que eu trago por aqui. E hoje eu vou falar sobre um lançamento nos cinemas que eu tava muito ansioso para assistir. Eu estou falando do filme Tempo, um novo filme do M. Night Shyamalan. Então, se você quer saber tudo sobre esse filme, quer saber se vale a pena assistir ou não, fica nesse vídeo após a vinheta. E antes de fato começar a falar sobre o filme Tempo, eu quero pedir pra você já deixar um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito com o engajamento do canal, ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais pessoas, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos que curtam indicações de filmes. O filme Old, traduzido pra Tempo, foi lançado no dia 29 de julho nos cinemas pela Universal. O filme é dirigido pelo M. Night Shyamalan, que é um diretor que divide muito opiniões, tem muita coisa boa desse diretor. Confesso pra vocês que alguns eu gosto, outros eu não gosto, então eu tava na expectativa por esse filme, por ser filme de terror e eu já gostar muito, e por ser um filme dele eu saber que sempre vem alguma coisa ali que vai causar uma divisão e um questionamento maior. Esse filme é baseado numa HQ francesa chamada Castelo de Areia, do Frederick Peters, e ela foi relançada agora no Brasil. Eu ainda não li a HQ, quero muito ler, mas pelo que eu li de resenhas, tem algumas coisas que ficaram bem diferentes aqui no filme. E a história acompanha uma família que vai viajar para uma ilha tropical, e quando eles chegam numa ilha deserta, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Todos eles passam a envelhecer rapidamente e anos passam em horas. Com isso, eles precisam descobrir o que está acontecendo nessa praia antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente e eles morram. Essa primeira parte da crítica não vai ter spoilers, então se você ainda não viu o filme, não se preocupa. Quando eu começar a falar com spoiler para explicar um pouco do filme, eu aviso vocês. Bom, assim que eu saí do cinema, que eu assisti Tempo, eu fiquei muito confuso se eu tinha gostado do filme ou não, se eu tinha entendido toda a proposta que o diretor quis colocar. Eu de fato me peguei pensando muito, mas de alguma forma ele mexeu comigo e ele me fez questionar algumas coisas, tanto no quesito de história como de construção narrativa. Falando um pouco sobre a parte fotográfica do filme, que é algo que eu gostei muito, a fotografia do filme junto com a trilha sonora, junto com os enquadramentos, te fazem ter a sensação de pânico ou a sensação de não saber o que está acontecendo, assim como os personagens do filme. Então tem movimentos de câmeras aqui muito interessantes, como câmera giratória em plano sequência, tem câmeras tremidas em momentos de mais tensão ou de confusão dos personagens, cortes de blackouts que mostram também momentos importantes do personagem, e também tem câmeras que pegam os personagens de baixo para cima, então a gente consegue ter uma visão um pouco inferior ao que o personagem é, e tudo isso te faz ter sensações enquanto você está assistindo o filme. Então nesse ponto técnico eu gostei demais aqui do filme, eu achei que não deixou a desejar em nada e me envolveu. A trilha sonora é de fato um grande destaque, porque um filme de terror e suspense precisa de uma boa trilha sonora para ele compor muito bem toda a cena e para ele te dar algumas sensações que muitos filmes de terror precisam passar. Então eu acho que aqui tá perfeita a trilha, os momentos de pico mais alto elas conseguem envolver muito bem, assim como os momentos mais leves e que você escuta o ambiente, o som da natureza, o som que os personagens estão ouvindo. Eu curti demais também, acho que fez um complemento bem legal. Entrando na parte narrativa do filme, desde que ele começou, ele me envolveu demais. Todo tempo eu ficava curioso e ansioso para saber o que ia acontecer com aqueles personagens. A gente vai conhecendo a família principal, mas tem contrapontos também. A gente tem outras famílias que vão aparecendo e eu ficava todo tempo me perguntando onde aquelas pessoas iam influenciar naquela família, aonde aquela história ia chegar, o que ia acontecer. Eu não sei se é por conta da gente já ter uma expectativa pelo nome do diretor e por saber a forma dele de fazer um filme, de contar uma história. Eu me peguei muito preso em tudo que tava rolando ali no filme. Desde o momento em que eles chegam naquela praia e começam a desencadear vários acontecimentos esquisitos, até chegar ao ponto de virada do filme, que é um plot twist muito interessante e que faz você despertar e começar a entender tudo que tá acontecendo. O filme mantém muita atenção, mas eu não colocaria ele como um filme de terror. Eu acho que ele é mais um filme de drama com suspense, mas você consegue sentir muitas coisas enquanto você tá assistindo. Porque além do que o filme
filme explica pra você, porque ele dá um final muito explicativo. Isso é algo muito inédito do Shyamalan, ele explicar totalmente o final do filme. E aqui acontece isso, mas durante o filme acontecem algumas situações que ficam entre linhas e que fazem você pensar ou refletir sobre algumas situações. E isso consegue te deixar muito instigado com tudo que tá acontecendo no filme. E isso é algo muito bom, então a tensão fica muito em alta aqui. Uma outra coisa que eu preciso destacar são as atuações, que estão muito, muito boas, muito reais. Elas te passam muita coisa enquanto você tá assistindo também. Eu queria destacar quase todo mundo do elenco, mas eu vou destacar 3 atores aqui. O Gael Garcia Bernal, que tá muito bom. O Alex Wolff, ele aparece da metade do filme em diante, mas ele tem um grande destaque e ele também tá muito bem em cena. E a Vicky Krieps, que pelo amor de Deus, que expressão que essa mulher tem no filme. Real, você consegue sentir muito o que a personagem tá sentindo, ela às vezes não precisa nem falar, que você já entende o que a personagem tá querendo dizer. Então as atuações, todo o elenco na verdade tá impecável. Um ponto negativo que eu achei do filme, na verdade tenho 2 pontos negativos do filme. O primeiro é que eu acho que algumas coisas do filme ficaram um pouco confusas, no sentido de entendimento do que tava rolando com alguns personagens, e o desenvolvimento de alguns personagens ficaram um pouco jogados. E outra coisa que eu também vou falar aqui é sobre o final do filme. Eu vou falar mais com spoiler, óbvio, daqui a pouco, mas o final não é algo que super me agradou. Eu achei o plot interessante, como eu já disse, mas eu não sei dizer pra vocês o que me incomodou de fato nesse final, mas só sei que eu não saí 100% satisfeito pra dizer assim, amei esse filme. Eu fiquei me perguntando isso muito tempo. A conclusão que eu tenho momentânea é, eu gostei do filme, mas o final me deixou um pouco confuso e me deixou um pouco sem saber dizer exatamente o que eu esperava desse final. Muita gente vai se questionar sobre ele quando assistir. Tô muito curioso pra saber o que vocês acharam, então deixa aqui pra mim nos comentários se você já assistiu, o que você achou do final do filme. E agora eu vou falar um pouquinho com spoilers, porque eu acho muito importante falar com spoilers sobre esse filme, então se você ainda não assistiu o filme, assiste e depois volta pra essa parte. Bom, pra quem não entendeu o final do filme, todos aqueles personagens que foram pra praia, eles foram levados propositalmente porque eles tinham algum distúrbio ou mental ou físico. Tinha uma garota que tinha convulsão, outro com tumor, outro que tinha algum problema mais mental, então todos eles tinham alguma coisa, por isso que eles estavam ali. E na praia foram instalados compostos eletromagnéticos que eles aceleravam o envelhecimento dos humanos, então era um teste, eles estavam sendo testados. Aquelas pessoas daquele resort, eles colocavam medicamentos de acordo com o distúrbio ou a doença que eles tinham, mandavam aquelas pessoas pra praia e com isso eles passavam os anos mais rápidos pra ver se o remédio teria resultado ou não. Um ponto muito principal do filme é a Patrícia, a personagem que tem convulsão. Ela fica muitas horas sem ter uma crise de convulsão, então o remédio foi eficaz, deu resultado, então eles descobriram esse remédio, tanto é que eles falam sobre isso no final do filme pra revender isso, pelo que é dito no filme. Ela ficaria 16 anos sem ter nenhuma crise convulsiva e isso é muito tempo. Uma outra coisa que eu acho que gerou um pouco de dúvida é no final do filme, quando os personagens conseguem sair dali, eles passam por corais por conta do amigo lá do hotel que deixou um recado subliminar, e aqueles corais quebravam a placa que eles colocaram em volta da praia, digamos assim, pra impedir as pessoas de terem aquele blackout e não conseguirem sair dali de jeito nenhum. Então, passando pelos corais, eles conseguiram já ver os peixes e já conseguiram se salvar, porque eles também encontraram um caderno de uma pessoa anterior que ficou naquela praia, que tinha o nome de todas as outras que foram testadas ali e que foram de fato esquecidas, porque o hotel fez com que elas fossem esquecidas. Agora eu quero falar aqui só 2 coisas que eu também não gostei com spoilers aqui. O personagem Mid-Season, que já estava na praia quando eles chegaram, ele foi muito mal desenvolvido. Esperava um pouco mais desse personagem, esperava descobrir algumas coisas sobre ele. No caso, isso não aconteceu, então isso é um ponto negativo pra mim. E de fato, no momento que o plot do filme dá essa virada, eu acho que o filme ele muda um pouco do ritmo dele, e isso que acredito que tenha me incomodado um pouco. Eu acho que algumas coisas não deveriam ter sido tão explicadas assim, poderiam ter ficado muito mais subjetivas, porque até o momento em que o filme tava tratando de questões mais filosóficas, porque ele fala muito sobre envelhecimento, sobre coisas que você valoriza que às vezes são muito banais, sobre sexualidade, ele vai incluindo muita coisa ali, e até a questão das crianças que vão crescendo é uma coisa que fica em dúvida muito no filme, porque você não sabe se só o corpo delas estava envelhecendo e se a mente estava acompanhando ou não, porque em alguns momentos elas têm atitudes de criança,
crianças e outros momentos não. Como, por exemplo, a questão do sexo que é colocada no filme, não é tão explícito, mas é citado. Então essas discussões filosóficas que o filme ia tocando tava me envolvendo muito e tava me deixando muito alucinado com a história. Mas no plot, quando começou a explicar tintim por tintim e que eu vi que era algo sobre medicamentos, que também tinha uma crítica ali muito grande em cima disso, eu fiquei um pouco, não decepcionado, mas me deixou um pouco na dúvida sobre ter gostado do filme ou não. Concluindo, gente, Tempo é um ótimo filme de suspense, de verdade. Eu gostei dele, eu recomendo você assistir, porque ainda que eu não tenha gostado 100% do filme, ele super me envolveu. Ele fez o papel dele de me surpreender, de me deixar tenso, de me deixar preso durante toda a história, de me deixar fascinado com os personagens. Tem uma premissa muito interessante e muito diferente. Tem reflexões muito importantes e que vai fazer você pensar, dependendo da sua vivência, o filme vai te pegar em algum sentido. Isso é muito individual, a sensação que você vai ter enquanto tá assistindo Tempo. Deixa aqui pra mim nos comentários tudo que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou. Se você for falar alguma coisa com spoilers, deixa um avisinho de spoilers pra não dar pra quem não viu ainda. Me siga nas redes sociais que está aqui embaixo, o Facebook do canal, meu Instagram e o Twitter. Lembrando que o Instagram é a rede social que eu mais uso, então pra me conhecer melhor, lá é o lugar certo. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal pra não perder as novidades e os lançamentos que eu vou sempre trazendo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão.